E se a sua filha desaparecida voltasse anos depois, mas com um demônio ancestral vivendo dentro dela, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar uma família tentando sobreviver a uma entidade perturbadora, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o demônio mortal em Maldição da Múmia. Essa família vai descobrir que ignorar os sinais de que algo tá muito errado custa caro demais. Começamos com uma família viajando, e o Gamal anima a Layla e os filhos para curtirem a música da rádio, até a mãe cortar o barato de todos e desligar por estar com dor de cabeça. Não demora muito para eles chegarem em casa, mas a coitada da Layla simplesmente descobre que o pássaro da família tá agonizando no próprio sangue. Aos olhos dos filhos, isso logicamente é triste, pois eles estão perdendo o pet, mas a mãe pega o animal e encara o marido, porque os dois sabem que há algo muito pior por trás disso tudo. Aí a mulher sacrifica o pássaro, e a ordem é que as crianças fiquem ali em cima, porque ela e o Gamal descem até uma tumba, onde eles precisam descobrir se chegou a hora de algo acontecer. Conforme o Gamal começa a abrir o sarcófago, basta apenas uma frestinha pra mulher ver se aquilo que habita na tumba despertou. E na primeira olhada em que ela dá, o fogo apaga e eles ficam na escuridão. Felizmente ela reacende a chama e confirma que aquela coisa continua adormecida, ou ao menos era o que a coitada achava. Porque o despertar da múmia arrebenta o mecanismo usado para mover o sarcófago, e um dos ganchos finaliza o Gamal. E pro azar dela, a mulher fica sozinha dentro dessa tumba amaldiçoada. Um tempo depois, o Charlie ajuda a pequena Katie a estudar um código Morse, e ela é boa, porque identifica que o pai dela disse pizza de pepperoni por meio das batidas. Já o espertinho do Sebastian tenta usar isso de gancho para convencer o pai a comprar uma pizza, mas é dessa vez que o garoto consegue. Nisso descobrimos que o Charlie é um correspondente lá no Cairo, porque o jornal mostra uma matéria dele sobre os 3 anos de seca contínua no país, e também como os agricultores precisam se desdobrar por sobrevivência e dinheiro. Já o governo tem tentado reverter a situação com novos projetos de gestão dos recursos hídricos, e o Sebastian não perde a oportunidade de zoar o excesso de gestos que o pai dele faz enquanto fala. A outra parte da matéria fala que até o momento, as autoridades egípcias não sabem o que causou o aumento de escavações não autorizadas, e eles que o Charlie relaciona esses casos com o contrabando de artefatos antigos. A Katie desliga a televisão, porque ela e o pai precisam estudar Morse para a prova dela. Na sequência, vemos que o Sebastian alugou um triplex à cabeça do Charlie, porque ele vai conversar com a Larissa sobre o excesso de gestos dele enquanto fala na televisão, porque ele se preocupa que isso vai atrapalhar os telespectadores. Mas o cara é o único que não percebeu que esse comportamento é um tique dele. Até mesmo a Larissa se incomoda quando ele fica gesticulando muito no campo de visão dela, mas ela diz que gosta dessa mão boba dele, tanto que os dois estão aguardando a chegada de um terceiro filho. Mas primeiro, eles precisam lidar com os que já nasceram, pois os pestinhas começam a brigar depois de Sebastian testar o paraquedas dele na boneca preferida da Katie. Apesar disso, a Larissa se despede da família, e o Charlie até dá um jeito de arrumar a boneca, mas a coitadinha só vai ficar boa mesmo quando eles voltarem para Albuquerque e levarem ela pro hospital de brinquedos. Essa notícia é boa pra Katie, mas não pro Sebastian, porque o combinado era que a família iria morar em Nova York e não voltaria mais pra casa da avó deles. E usando essa brecha, a Katie chega a desejar que o Sebastian fique pra trás, independentemente de pra onde eles viajem. Mas até o Charlie reconhece que ela pegou pesado nessa, e a Kate não tá nem aí, porque o Sebastian não levou uma bronca pelo que fez. E a menina chega a dizer que naquele momento, odeia os dois. Saindo dali, a Kate vai brincar no jardim, onde a mãe da Layla se apresenta. A mulher comenta que a Layla não veio brincar por estar com dor de barriga, mas a menininha gosta tanto da Katie que não quer que ela se preocupe. Fora que a Layla já contou pra Katie que a mãe dela era uma maga, e agora a mulher oferece um truque de mágica pra menina. Enquanto isso, o Charlie recebe uma ligação especial, porque ele é oferecido uma vaga de emprego, e não demora muito pra ele contar pra Larissa. Vemos que a Larissa se alegra bastante com isso, pois sempre soube que o Charlie conseguiria uma oportunidade de emprego em Nova York, mas enquanto os dois falam, o cara dá de cara com várias embalagens de doces escondidas na casinha da Katie. E o mais engraçado é que nem ele nem a Larissa deram as guloseimas pra Kate, ou seja, a espertinha tem comida escondido. Quem também tá participando desse esquema mentiroso é o Sebastian, que foi subornado pela irmã pra não contar que uma amiga tem dado doces a ela no final do jardim de casa. E lá no jardim, a maga faz truques para entreter a Katie, mas antes de partir, ela só não entrega mais um daqueles doces, como também dá pra garotinha uma nectarina da casa dela. Então a maga espera que a Katie possa desculpar ela, porque a feiticeira recita um feitiço que libera um inseto de dentro do fruto. Essa criatura invade a garganta da Katie e faz a coitadinha engasgar. Em seguida, o Charlie procura pela filha dele no quintal, mas dá de cara apenas com um buraco na grade do jardim. É claro que o Charlie procura desesperadamente pela filha e chega a pedir informações na rua, mas de longe, o cara avista alguém com a menina no colo. Pra piorar, um alarme toca para alertar por conta da tempestade de areia que se aproxima, e conforme esse fenômeno da natureza se intensifica, vai se tornando cada vez mais impossível pro Charlie conseguir achar a Katie.
Em paralelo, a detetive Dália é abordada pelo chefe dela, porque a moça é boa no inglês. E conforme os dois conversam, a Dália mostra interesse em entrar por departamento de desaparecidos. E o chefe dela lembra que em 27 anos, ele encontrou 193 pessoas, e delas, 190 já tinham ido de vala. Ou seja, se a Dália tiver interesse em entrar para esse departamento, ela vai precisar ter muito estômago, porque encontrará muitos cadáveres ao longo da carreira. E para ela ir se acostumando, o primeiro caso dela será investigar o sumiço da Katie. Iniciando a conversa, descobrimos que a família mora no país há 5 meses, e o Charlie é apresentado como correspondente, mas o investigador fica com o pé atrás, porque não reconhece o rosto dele. Continuando com o papo, a Larissa viu a Katie pela última vez às 11 da manhã por não ter ido trabalhar, já o Charlie viu a filha às 3 horas da tarde. Daí a Larissa felizmente se lembra da embalagem dos doces dados pra Katie pela sequestradora, e conforme a Dália traduz as informações pro chefe dela, a conclusão é que a Katie poderia estar sendo aliciada. O problema é que o coroa desconfia de que os pais possam ter finalizado a Katie acidentalmente, e agora estão tentando encobrir. Então a investigação sempre deve começar pela família. Só que o Charlie meio que entende o que os dois estão falando, e ser considerado um suspeito de ter acabado com a própria filha, enfurece o homem na mesma hora. Ok galera, eles foram checar se a múmia tinha acordado, e pra conferir uma coisa que pode te matar, você quer uma lanterna e a maior distância possível, de preferência sem ter que sentir o bafo do bicho. E eles já tinham um aviso do canário, e leram na hora o que estava acontecendo, tanto que mandaram as crianças pra cima antes de descer, e ainda por cima foram os dois lá embaixo sem ninguém de reforço, e se os dois batessem as botas ali, as crianças iam ficar completamente sozinhas. Já falando da família americana, a escolha de moradia deles também conta muito. Quando você se muda pra um país de uma cultura bem diferente da sua, o melhor é começar num apartamento, pra ir adaptando as crianças aos poucos ao lugar, e de quebra um prédio com portaria, tem guarda e câmera na entrada. Então nenhum estranho encosta nas crianças sem passar por alguém primeiro. Eles foram pro oposto, uma casa de quintal enorme, com a divisa no fundo feita de tela. E o pior nem foi a casa, foi o que fizeram dentro dela. Esses pais foram uns imbecis. Eles tinham um quintal inteiro e largaram a Katie brincando justo no canto mais escondido, encostada nessa tela que dava direto pra rua, sem ninguém de olho. A regra é simples de tão óbvia. Uma criança pequena brinca onde dá pra enxergar da janela, não no fundo do terreno atrás de uma cerca que qualquer um atravessa. E galera, isso que a Katie passou tem nome, é aliciamento, e segue o manual que vale você reconhecer. O predador entra pelo canal mais inofensivo que existe, tipo um amiguinho do seu filho com um adulto simpático atrás. E repara que não tem nada de violento nesse começo, é tudo amigável e devagar, uma conversa boa, um presentinho ou atenção, porque é assim que se constrói um vínculo só dele com a criança. Por isso aquele papo de não falar com estranho não protege, porque pra criança aquilo não é um estranho, é alguém que ela gosta. E o pior é que isso é desenhado pra você não enxergar, quem poderia te avisar é cooptado, e quando o sinal aparece, o estrago já tá feito. Então a defesa que funciona aqui é a de antes do sinal, e ela tem duas pontas concretas. Do seu lado, saber quem são os amigos do seu filho, e conhecer pessoalmente os pais deles. Do lado da criança, é ensinar que se um adulto pede pra ela esconder alguma coisa dos pais, é o sinal de que esse adulto quer fazer algo errado, e essa é a deixa para contar na mesma hora. O acesso a Katie é a parte mais calculada de toda essa história. Não foi sorte da sequestradora, isso foi construído. Ela usou a própria filha para virar amiguinha da Katie e abrir a porta de dentro. Ou seja, a brincadeira no jardim já era isca armada bem antes do dia do sequestro. E a Katie era o alvo fácil para um plano desses. Uma criança estrangeira, sem a rede de avó, tio ou vizinho de anos, que dificultaria uma aproximação assim. O predador procura quem tem menos gente de olho, e a entrada mais inocente que existe é justamente um coleguinha de brincadeira. E galera, na hora de levar a Katie, ela deu uma fruta, e dessa fruta saiu um besouro que entrou na boca da coitada. Quem quer dinheiro ou quer sumir com a criança, não para pra fazer um ritual desses. No Egito, o besouro ou escaravelho não é um bicho qualquer, é um símbolo de renascimento e transformação. O mesmo amuleto que os antigos botavam em cima do coração do morto na hora de embalsamar. Então botar um escaravelho para dentro de uma pessoa viva não é um sequestro por grana, é o primeiro sinal de que tem alguma coisa muito mais velha e muito mais séria por trás disso. E ainda por cima apareceu aquela tempestade de areia bem na hora. No Egito isso não é um evento raro, é praticamente uma estação. Essas tempestades, o Kansin, chegam na virada pra primavera, e quem mora ali sabe quando vem. Para um sequestrador local, é uma cortina de graça que apaga a visibilidade e o rastro bem na hora da fuga. E não é pouca coisa galera, o Kansin sopra até 140 km por hora, e é tanta areia que vários exércitos já sofreram com ela, do tempo de Napoleão até a Segunda Guerra. E o Charlie correu atrás da mulher sozinho, perguntando pra quem passava, e ninguém fez nada. E isso me parece um bom reflexo de hoje em dia, né galera? Muita gente nem se mete na treta por ter medo de sobrar pra si mesmo. O certo ali era ligar pra polícia na hora, e avisar que a filha tinha sido levada. Só que aí entra a maior burrice de todas. Eles moravam no país e não falavam a língua, então na hora de pedir socorro e dar uma descrição para denunciar o sequestro, eles travavam no idioma. Quem mora fora tem que aprender o mínimo da língua local, nem que seja para conseguir pedir ajuda quando o pior acontece. Por último, tem um detalhe que dá raiva, mas ele tá certo. O investigador desconfiou do Charlie de cara, e eu sei que dá vontade de xingar o maluco, só que suspeitar primeiro da família
não é uma preguiça, faz parte da estatística. A maioria dos casos de violência e sequestro contra a criança vem de dentro do círculo de confiança. Por exemplo, a Isabela Nardoni no Brasil foi o pai e a madrasta que ainda forjaram um intruso para despistar. O erro do Charlie não foi ser investigado, foi gastar energia se ofendendo, em vez de despejar tudo o que sabia para agilizar a busca. Após esse acesso de raiva, 8 anos se passam, e vemos o Charlie voltando do trabalho, e atualmente ele mora em Albuquerque. Em paralelo, a Larissa arruma um quarto de criança, e uma garotinha logo vem abordar ela, mas não é a Katie, e sim a Maud. E o quarto em que elas conversam é justamente o da Katie, que nunca foi encontrada. Mais tarde, vemos a avó Carmen rezando antes da refeição, e o Charlie até tenta chegar de fininho, sem fazer barulho, mas logo é pego no flagra. Nesse momento, em família, a Maud mostra o dente de leite mole dela, e o motivo do atraso do Charlie foi por conta de um cágado que congestionou a estrada. E conforme a família fala sobre como foi o dia, o Sebastian mostra um informativo sobre a viagem escolar para a Europa. De um lado, o Sebastian deixa claro que deseja ir, e do outro, a Larissa parece não concordar muito com a ida do filho dela nessa viagem. O problema é que o Sebastian sabe que os pais dele são contra viagens por conta do sumiço da Katie, tanto que eles mal saíram de férias desde então. É claro que a indelicadeza do Sebastian deixa o clima pesado, e no dia seguinte, um jovem anda de bicicleta pelo deserto oriental do Egito, até que um avião cai próximo dele. Isso, o curioso vai até lá, apenas para ver os pilotos finalizados de uma forma brutal, e à frente dele, vemos o sarcófago da múmia. Após esse acidente, 2 pesquisadores analisam que não conseguiram nenhuma imagem interna do sarcófago, porque nem raio-x, nem ressonância magnética funcionam nesse artefato, o que pode ser por conta de um possível revestimento de chumbo, fora que o sarcófago caiu de um avião perto de Assuã e permaneceu intacto, coisa que nem o Coroa viu ao longo de toda a carreira dele. Abrindo o sarcófago, os dois analisam a múmia e vão retirando algumas bandagens, revelando as mãos atrofiadas e pálidas da criatura, sem contar que eles descobrem o rosto da múmia, e conforme fotografam, os 2 especialistas ficam incrédulos e com medo da descoberta deles, e o motivo disso logo aparece. Um tempo depois, vemos a família chegando a uma trilha arqueológica do Novo México, e enquanto zoam sobre quais animais eles e os outros conhecidos deles se parecem, o Charlie recebe uma ligação do ministro conselheiro da Embaixada Americana no Cairo. Essa ligação impensável faz com que o Charlie e a Larissa saiam do carro para conversarem longe das crianças, e ambos logo recebem a notícia mais esperada dos últimos anos, que é que encontraram a Katie. Ao irem até o ponto de encontro, o Charlie e a Larissa são avisados de que a Katie sofreu lesões dérmicas pesadíssimas, provavelmente por falta de luz e desnutrição extrema, sem contar que ela tá catatônica, e por isso tem se movido de forma instável e extrema, a ponto de reproduzir sons estranhos e ter tiques físicos. E até sedada, a Kate tem ficado angustiada, então ela precisa de cuidados extremos, e não pode ser exposta a movimentos repentinos ou sons altos. E eles deixam claro que as autoridades egípcias vão manter o caso longe da mídia para resguardar a família, então os pais encontram a filha deles, em um estado completamente destruído, e vemos arranhões que a própria Kate fez em si mesma, e apesar de tudo, a Larissa sente o coração dela bater forte, e o médico garante que os sinais vitais dela são perfeitos, ou seja, fisicamente ela tá bem. Bom, eu não diria tanto assim, né? Só que ela precisa de apoio familiar para sair da síndrome de carceramento. O problema é que a Kate começa a ficar atormentada do nada, o que assusta a todos, e os pais são obrigados a se retirarem dali, e quem observa os dois de longe é a Dália. Na sequência, os 3 se reúnem para conversar, e a Dália explica que a Kate foi achada em meio aos destroços de um avião, presa em um sarcófago de basalto, que possui entre 2.000 e 3.000 anos. Logicamente, o Charlie não faz a menor ideia do motivo da filha dele estar dentro de um sarcófago, mas a teoria da Dália é amparada na atual situação do país, porque muitos criminosos usam artefatos antigos do país para conseguirem vender pessoas ou objetos de maneira ilegal, porque as autoridades fazem vista grossa ao comércio ilegal de artefatos, ou seja, a fachada perfeita para a venda de humanos. Aí a Larissa quer voltar a ficar com a Kate, mas o Charlie prefere lavar a roupa suja, porque ele se lembra da Dália durante aquela primeira investigação em relação ao sequestro. Por mais que a Dália justifique que somente o finado chefe dela acreditava que os pais teriam finalizado a Kate acidentalmente, o Charlie ainda guarda um rancor profundo, por conta do descaso das autoridades. Dessa maneira, a Dália dá a palavra dela de que se empenhará para investigar o caso da Katie, e em paralelo, a Carmen prepara a festa de boas-vindas da Kate, e a esperta da Maud vai tirando uma casquinha dos doces. Bom galera, quando você tá com um sarcófago egípcio, possivelmente lacrado há milênios, não é pra mexer num negócio desse jeito, né? O sarcófago deu 3 avisos, e todos foram ignorados. Ele bloqueava raio-x e ressonância, provavelmente por ter um revestimento de chumbo, então ninguém fazia ideia do que tinha ali dentro. Ele caiu de um avião e ficou intacto, uma coisa que nem o pesquisador mais velho tinha visto na carreira inteira, e ninguém ali nunca tinha encontrado nada parecido. E mesmo assim, galera, os dois abriram na mão, ali mesmo, num porão de pedra escuro e fechado. E olha, eles até tão de luva, ou seja, a cabeça até passou pela ideia de se proteger, só que era uma proteção errada. E é incrível, galera, como esse povo gosta de mexer em coisa antiga sem proteção alguma, ainda mais o Egito, que deveria saber muito bem olhar esse tipo de coisa, porque a maldição do faraó não é uma lenda boba, ela tem explicação. Sabe quando abrem uma tumba egípcia
egípcia fechada há milênios e depois começa a morrer gente da equipe. Isso aconteceu com o pessoal que abriu o túmulo de Tutankhamon, e a ciência liga essas mortes a um fungo que vive parado ali dentro, o Aspergillus. Ele sobrevive há séculos no ar lacrado, e quando mexem nele, solta uma nuvem de esporos que ataca o pulmão. Por isso, abrir esse negócio na mão, sem máscara, num porão fechado, é praticamente puxar tudo isso para dentro do peito. Só que para estudar uma múmia dessas, você começa escaneando por dentro, para ver o que tem ali dentro sem nem encostar, que é como os museus estudam as múmias há décadas. Eles até tentaram isso, lembra? Foi um dos 3 avisos. Não saía imagem nenhuma daquele sarcófago, e como nem isso funcionou, o recado é tratar aquilo como material de risco e abrir num lugar controlado, com ventilação e a equipe vestida para conter o contágio. E não na mão, num cômodo qualquer, como esses dois fizeram. A luva até protegia a mão deles, só que o risco ali não era encostar na múmia, era respirar o ar daquele porão. Já a família, eles recebem a Kate de volta depois de 8 anos sumida, e dá pra entender o tamanho da emoção. Você perde uma filha por 8 anos, reza todo dia para ela voltar, e de repente, ela aparece viva. E é essa vontade de ter a filha de volta inteira que faz eles engolirem o laudo médico sem questionar nada. O médico diz que os sinais vitais dela são perfeitos, que fisicamente ela tá bem, e que só precisa do apoio da família e do conforto da casa para melhorar. Só que a mesma garota é catatônica, tem tiques e faz sons estranhos. Ela se arranhou sozinha a ponto de rasgar a própria pele, e continua angustiada mesmo sedada. O sinal perfeito não quer dizer que a pessoa tá bem, só quer dizer que o coração e a pressão estão funcionando. Qualquer régua séria diz que quem se machuca sozinho é um caso de supervisão, não de alta para uma casa lotada de pessoas. E é absurdo como alguém decide levar uma garota assim pra casa com 2 filhos ainda, porque olha só quem ia estar por perto se desse alguma coisa errada: uma criança, um pré-adolescente e uma avó já de idade. Mas o pior nem é isso. O pior é que parece que ninguém sentou com a avó pra explicar o estado real da neta. A Carmen tá lá animada, preparando festas de boas-vindas, achando que vai receber a Kate de sempre, sem ninguém ter explicado o tamanho da treta. Se você vai receber uma pessoa assim, todo mundo da casa, inclusive a avó, tem que saber como ela tá, e qual é a regra para lidar com ela antes dela chegar. E dá pra ver que a intenção sempre foi das melhores, tanto que a Larissa manteve o quarto da Kate intacto esses anos todos, esperando a filha voltar. E aí vem a hora que eles tinham tudo na mão para descobrir a verdade, e digamos que foi desperdiçada, né? Eles sentaram com a detetive Dahlia, que é a pessoa que mais sabe o que aconteceu com a Kate nesses 8 anos. A coitada da garota ficou presa dentro de um sarcófago de basalto, de 2 a 3 mil anos de idade. E olha o tamanho desse absurdo, galera. Uma menina viva, lacrada dentro de um caixão de pedra mais velho que Cristo. Isso não faz o menor sentido. E a própria detetive só tem uma teoria, que é de tráfico de pessoas usando o artefato antigo como disfarce. Porque por ali, as autoridades fazem vista grossa pro comércio ilegal de peça arqueológica, então vira a fachada perfeita para esconder até uma pessoa. E galera, isso é uma teoria, não uma resposta. Mas em vez de puxar esse fio, o Charlie gasta a conversa no rancor, porque ele tinha sido tratado como suspeito antes. Dá pra entender o cara, ninguém esquece de ser acusado de uma coisa dessas, mas essa era a pior hora pra cobrar isso. Quando a explicação oficial não convence, o caminho é puxar a cadeia de custódia, perguntando quem achou, quem foi a primeira pessoa a tocar daquilo, e onde tá esse sarcófago agora, e quem teve acesso a ele. E o principal era ele cobrar o que fizeram com a filha. A Kate não voltou normal, é óbvio que fizeram alguma coisa com ela, e se foi algum tipo de ritual ligado àquele artefato, a detetive que trabalha com esse tipo de caso ali no Egito seria a primeira a reconhecer. O Charlie fez o contrário, ele transformou a Dahlia em um saco de pancada, bem na hora em que ela era a melhor fonte que ele tinha na frente dele. Nessa hora, o casal finalmente chega com a Kate, e a família toda se reúne para receber a menina, que ainda tá muito fraca e catatônica. Em seguida, ela é levada ao quarto, e a Larissa traz a Maud para que a caçula possa conversar com a irmã mais velha dela. Vemos que elas possuem algumas semelhanças, como a adoração pela Taylor Swift, e o fato da Maud ter a mesma idade que a Kate tinha quando sumiu. Já o Sebastian fica inseguro por não saber o que falar para a irmã dele, mas a Larissa apoia que o rapaz interaja com a Kate, porque a coitada precisará de apoio, tempo e carinho, ou talvez não, porque a Kate vai ficando cada vez mais agitada ao ouvir a oração da avó dela. Depois desse ataque repentino, a Kate volta a colapsar e se mover como se estivesse possuída, até que por sorte, o Charlie e a Larissa conseguem conter ela com um sedativo. Ao anoitecer, a Maud vai até o Sebastian por estar com medo, mas não dos coiotes que ficam na região em que eles moram, e sim da irmã deles. Ainda que a Kate precise de apoio, carinho e tempo, a Maud é esperta o suficiente para saber que a irmã dela também precisa de injeções para conter ela se necessário. Por outro lado, o Charlie analisa todas as fotos tiradas do sarcófago e das faixas, e a Larissa revisita algumas imagens e lembranças da Kate durante a infância dela, mas nada consegue trazer a sanidade para a menina novamente. Agora vemos a Maud acordando por conta de barulhos bem estranhos, e ela logicamente vai até o Sebastian. Ao contrário do que ele pensa, esses barulhos não são os coiotes do lado de fora, e sim sons vindos de dentro da casa, e que vão se tornando cada vez mais estranhos. Nisso, Charlie também vai pro quarto, e dá de cara com a Larissa dormindo sozinha, porque a Kate simplesmente sumiu. Enquanto os pais procuram pela filha, as outras duas crianças ficam aflitas, porque os sons vindo de dentro da parede vão aumentando, e algo parece tentar sair de dentro de uma portinha. Felizmente,
antes que o Sebastian tenha que usar o taco de beisebol dele, a Larissa e o Charlie chegam ao quarto, onde a mãe entra no corredor estreito que fica no meio das paredes da casa. Ela até avista a Kate, mas a menina que estava aprontando alguma coisa foge como se fosse um bicho, e o Charlie usa um atalho para tentar fechar o caminho da garota. A questão é que os dois não conseguem cercar a garota, e dão de cara um com o outro, permitindo que a Kate coma um escorpião. Nesse momento, o Sebastian é obrigado a ver os pais dele tentando segurar a Kate, e obrigando a garota a vomitar tudo que ela devorou. No dia seguinte, o Charlie se prepara para levar os dois para a escola, mas os coiotes estranhamente cercam a casa. Mesmo assim, ele consegue levar ambos ao colégio, e apesar de não ser ideal os dois voltarem para a aula após tudo que aconteceu, a melhor coisa que a família pode fazer é manter a normalidade. Mas até a Maldi reconhece que é estranho não poder contar para ninguém que possui uma irmã mais velha, mas a menina aceita a realidade e vai para a aula. Porém, o Sebastian é diferente, porque ele sabe que há algo estranho na Kate. E por mais que o Charlie use a justificativa de que a Kate tá com a síndrome de encarceramento, o Sebastian sabe muito bem que o buraco é bem mais embaixo, mas é uma resposta que nem ele e nem o Charlie possuem. Enquanto isso, a Carmen e a Larissa vão cuidando da Kate, e a avó tem a ideia de pintar o cabelo da garota. Só que a Larissa não acha uma boa ideia, e segue cortando as unhas da garota, fazendo uma força danada, até achar uma outra unha fincada na boca da garota. Conforme a Carmen vai contando as histórias da época em que era cabeleireira, a Larissa faz um pouco mais de força para cortar uma unha, mas isso simplesmente descola a parte da pele da Kate. Nisso, o Charlie tenta entender o que é aquilo que até já apodreceu a madeira do piso, até ouvir a confusão que tá rolando, e dar de cara com a Carmen e a Larissa caídas. Dessa maneira, o Charlie começa a perseguir a Kate pela casa, e um dos rastros dela é uma mancha de sangue, porque a garota tá simplesmente furando a própria perna, sem dó. Após essa loucura, a Larissa faz um curativo na Kate, e o Charlie joga sal na ferida, porque ele sugere a ideia de arranjar um local especializado, pra cuidar das necessidades da Kate, pelo menos por enquanto. É claro que a Larissa nega a ideia na mesma hora, porque tem certeza de que pode cuidar da própria filha. Acontece que o Charlie nunca sugeriu que a Larissa não teria a capacidade de cuidar da Kate, mas o fato é que o comportamento da garota é algo com que eles não conseguem lidar. O problema é que a Larissa tá convicta de que a Kate deve permanecer em casa e ser cuidada pela família. Só que a insistência do Charlie nessa ideia pesa o clima, porque a Larissa acha que o marido não consegue cuidar da Kate por sempre estar preso ao passado. A questão é que ele precisa de respostas e entender o que aconteceu com a Kate, para daí sim conseguir ajudar a menina da maneira certa. E ao ouvir do Charlie que ela não é capaz de curar a Kate por conta própria, a Larissa chuta o pau da barraca ao deixar claro que o marido dela sempre corre atrás de uma notícia nova para tentar enterrar a própria culpa. Essa fala evidentemente acerta o Charlie com força, e ele sempre soube que a Larissa culpava ele pelo sequestro. Só que o Charlie dá o troco, porque ele realmente esteve presente quando a Kate sumiu, mas questiona o porquê da Larissa não ter percebido que a filha deles possuía uma amiga secreta no jardim. Tal resposta deixa o clima ainda mais pesado, e o Charlie até tenta voltar atrás, mas a Larissa se tranca no quarto depois de todo esse estresse, e tenta fazer a Kate dizer algo, a ponto de gritar com a própria filha. Mas a única coisa que ela recebe é uma gorfada na cara. Já o Charlie tá arrumando a bagunça do banheiro, e percebe algumas bandagens na cadeira de rodas. E ao começar a analisar elas, o Charlie percebe que ali tem mais escrituras antigas. Ok, galera, quem passou 8 anos isolado e voltou sem reagir a quase nada, não tem como aguentar uma sala lotada de gente em cima logo no primeiro minuto. E foi isso que a família armou. Juntaram todo mundo de uma vez, a avó rezando colada no rosto dela, todo mundo emocionado esperando uma reação. Tem um caso documentário de 2017, de uma mulher que ficou catatônica depois de 4 anos presa num culto, e os médicos viram que qualquer barulho ou movimento perto já disparava ela na hora, porque quem sai de um cativeiro longo fica com o corpo inteiro em estado de alerta. O jeito certo é o contrário disso, uma pessoa por vez, num quarto silencioso, e só quando ela já está instável. A oração da avó subindo de tom foi a gota d'água, e a garota respondeu dando uma testada na velha, e o que segurava as crises já estava na mão deles esse tempo todo. Lá no hospital do Egito, a Kate ficou sob sedação contínua, e era isso que mantinha tudo sob controle. Era a única coisa que provavelmente funcionava. E na casa eles fizeram o oposto, deixaram a garota solta e só corriam pro sedativo depois que a crise já tinha começado. Aí o estrago já estava feito antes do remédio chegar, né? E nem era só a sedação, tinha um lugar onde eles iam cuidar dela. E aqui eles fizeram outra cagada igual. Escolheram a pior casa possível pra isso. Uma construção velha de 2 andares, plantada sozinha no pé de uma montanha no meio do deserto, com estrada de terra e a cidade bem longe. Se a coisa desanda lá dentro, não tem vizinho pra ouvir, não tem ninguém passando, e o socorro vai demorar um tempão para chegar. E ainda deixaram o quarto dela igualzinho ao de 8 anos atrás, sem adaptar nada pra uma garota na condição dela. E enquanto a casa não segurava ela, o corpo da menina foi soltando sinal atrás de sinal, que não casa com trauma psicológico nenhum. E pra cada coisa que aconteceu, a família pegou a explicação mais confortável que existia. Os sons vindo de dentro da parede viraram um coiote rondando a casa. O coiote não anda dentro da parede, né, galera? Era só uma desculpa pronta para não encarar o que tava ali na frente deles. O médico no Egito tinha falado em síndrome do encarceramento, e a família grudou nisso para explicar tudo. Só que esse quadro é o avesso do que ela fazia. Quem tá assim fica lúcido por dentro e travado por fora. Só mexe os olhos, não fala e nem anda. Não tem como alguém desse estado dar uma cabeçada na avó, fugir por dentro da parede
parede e furar a própria perna. E o pior de todos os sinais é a Kate pegando um escorpião vivo e enfiando na boca, e ela ainda leva uma ferroada no rosto. E galera, esse não é um escorpião qualquer do deserto americano, é um escorpião preto de cauda grossa, lá ele. Mas esse é um dos mais venenosos do mundo, que vive no Egito e no norte da África, e não tinha motivo nenhum pra ter um ali numa casa no Novo México, bem de quando a garota acabou de voltar do Egito. Mas deixando a origem do bicho de lado, porque nem precisava ligar uma coisa na outra, uma criança comendo um escorpião vivo dá vários motivos pra você correr pro hospital. E com uma ferroada no rosto então, que em criança incha e tem risco bem maior de reação grave perto dos olhos e da garganta, aquilo era pronto socorro na mesma hora. Não ficar fazendo a menina vomitar e tocar o dia como se nada tivesse acontecido. E sabe quem leu isso melhor que os adultos? As duas crianças. A Maud já tinha sacado que as injeções da irmã não podiam parar de jeito nenhum, e o Sebastian batia o pé de que o problema era muito mais sério do que os pais admitiam. Os dois enxergaram exatamente o que os adultos no comando se recusaram a ver, só que em vez de juntar os sinais e exigir que os médicos olhassem a menina do zero, os pais seguiram tentando dar conta de tudo sozinhos. E aí fica a pergunta, com tudo isso na frente, por que ninguém parou e foi atrás da ajuda de verdade? Parece burrice, mas não é. O que trava é a Larissa, que não deixa o Charlie tirar a Kate dali. E essa negação tem algo por trás. Ela passou 8 anos com a filha sumida, sem um corpo, ou notícias pra saber se ela estava viva. Isso tem um nome, perda ambígua, e é um tipo de perda que mais empurra a pessoa pro luto, que se arrasta sem terminar. A negação é parte disso. Quando a filha some e volta toda ferrada, a Larissa tá se agarrando na ideia de que ainda dá pra trazer de volta a menina que ela perdeu, e aceitar a ajuda de fora só como admitir que falhou de novo. Pode parecer teimosia, mas é o luto decidido no lugar do juízo, e é exatamente aí que mora o erro mais grave. Não dá pra esquecer que tem outros dois filhos na mesma casa, o Sebastian e a Maud, no meio de todo esse caos. Então buscar ajuda de fora era a chance real de melhora pra Kate, e ainda tirava os outros dois da linha de risco. Insistir em segurar tudo sozinha só pra provar que dá conta é fechar a porta pra ajuda que ainda podia chegar. Um tempo depois, vemos o professor Bixler dando aula sobre arqueologia, e ao passar a foto de alguns cadáveres, ele garante que nessa área não há nada de especial em estar sem vida. Quem assiste a explicação é o Charlie, e após a aula, ele se aproxima para conversar com o Bixler, e quase levam fora do professor, que achava que o cara era um aluno. E ao saber que o Charlie é um produtor de televisão, o Bixler fica na defensiva, e pensa que o homem quer falar sobre os problemas que ele teve com impostos. Mas não era isso. O motivo do papo são os hieróglifos egípcios. Ironicamente, o que o Charlie pensava que seriam hieróglifos, na verdade é hierático, que é a primeira escrita cursiva do Egito Antigo, e é bem antiga, a ponto de remeter a uns 3.000 anos antes de Cristo. É claro que o Bixler fica encucado com o fato do Charlie possuir aquelas fotos, e o pai de família garante que aquilo não é trabalho, e sim uma questão particular dele, e que ele precisa traduzir. Ao anoitecer, o Charlie se reúne com a Kate, e o pai desaba, pedindo perdão por tudo que aconteceu, até ele notar que a maneira com que a menina bate os dentes é código Morse. Ele começa a registrar as batidas, e corre para revisar as coisas da Kate, onde ele encontra os pertences de escoteira dela, incluindo o guia do código Morse. Dessa maneira, o Charlie traduz e descobre que a Kate tinha dito o nome Layla repetidamente. Descobrindo isso, ele liga para a Dahlia na mesma hora e revela esse nome para a investigadora. Em meio a essa conversa, o Charlie pergunta quantas pessoas a Dahlia encontrou e quantas delas estão vivas. E de 57 descobertas, somente poucas sobreviveram. Mesmo assim, o Charlie realmente quer descobrir o que aconteceu com a filha dele. E tocando no nome da Layla, a Dahlia precisa de mais informações porque existem várias Laylas no Cairo. Então ela quer saber se a família do Charlie possui ou possuiu relação com alguma Layla. Mas a princípio, o cara não se lembra de nada relativo a isso, até se recordar que alguém com esse nome pode ter entrado em contato depois do sumiço da Kate. Então o Charlie rapidamente começa a revirar todas as cartas enviadas para prestar apoio à família no tempo em que a Kate sumiu. E em paralelo, a Maud supera o medo que sente da própria irmã e corre para ir ao banheiro. A questão é que ela ouve alguém cantando dentro do quarto da Kate, mas ao contrário do que a Maud pensa, não é a mãe dela, e sim a irmã, que convida a caçula para conversar. Acontece que a Maud é esperta, porque não há motivos para Kate querer conversar com ela, sendo que as duas mal se conhecem. Mas a irmã mais velha convence a garotinha a não chamar a Larissa. Fora que a Kate mente sobre desejar conhecer a Maud, porque a caçula supostamente é a que ela mais gosta em toda a família. Mas isso é mentira, porque a múmia na verdade quer saborear os dedos do pé da coitadinha. E antes que a Maud possa fugir, ela é levitada e atraída pela Kate, que começa a recitar palavras que parecem afetar profundamente a criança. A luz até pisca, mas o Charlie nem desconfia de que o motivo disso é o poder sobrenatural da Kate. Então ele continua procurando e acha uma carta brincando sobre a Kate ser tão doce quanto aquele mesmo doce que ela comia há anos. Abrindo a carta, o Charlie descobre que ela foi escrita por uma Layla Khalil, que lamentava a perda da melhor amiga. Tendo esse nome em mãos, a Dahlia rapidamente começa a investigar todas as Laylas Khalil, e ao longo da investigação, ela descobre um único posto de correio em 1.080 km de deserto. Além do mais, a cidade mais próxima dessa região é Assuã, que é próxima de onde o sarcófago caiu. Nessa hora, a Dahlia planeja uma busca naquela área, e ao ver um pedaço de terra verde, ela e o assistente descobrem que é uma fazenda de nectarina ali. Tal descoberta surpreende a Dahlia, afinal de contas, havia uma nectarina nas fotos do local
local em que a Kate sumiu. Por outro lado, o Charlie descobre pelo Professor Bixler que as escritas hieráticas das fotos foram registradas em bandagens cerimoniais, e as 7 faixas fazem parte de uma narrativa muito maior. Não é à toa que o Professor Bixler só foi entender essa história quando leu a palavra Nazmaranian, que é repetida diversas vezes ao longo dessas bandagens. Por sorte, o Bixler possui uma palestra sobre demonologia do Egito Antigo gravada, e de acordo com esse estudo de 1923, da Universidade de Al-Azhar no Cairo, o Nazmaranian foi uma força maléfica antiga, que jogava o pai contra o filho, e fazia as mães enterrarem os próprios filhos. Essa entidade era conhecida como Destruidor de Famílias, e possuía as vítimas dele, transformando o amor das famílias em crueldade, até que a influência dele desapareceu por volta de 2000 a.C. Tudo sobre ele sumiu, com exceção do boato de que o ser estaria selado em um ritual antigo, ou seja, as bandagens possuem palavras de proteção para conter o demônio. Enquanto isso, a Maud tá na escola, mas ao ser abordada pela professora, a garotinha simplesmente xinga ela de vadia com cara de rato, e esse mau comportamento da caçula alegra o demônio dentro da Kate. Bom, quando Charlie se tocou que aquele bater de dentes é código Morse e não tremedeira, o cara fez a coisa certa pela primeira vez. Correu atrás do guia de código Morse, então a ferramenta que separava a filha de verdade daquilo que estava no corpo dela já estava dentro da casa esse tempo todo. E o código Morse, galera, é exatamente isso, o canal que funciona quando todo o resto falha. Você não consegue falar, não consegue se mexer, mas consegue bater ou piscar os olhos. Teve um piloto da Marinha Americana chamado Jeremiah Denton, preso no Vietnã, que em 1966 foi obrigado a dar uma entrevista de propaganda na televisão, dizendo que estava tudo bem com os prisioneiros. E ao vivo, enquanto respondia as perguntas, o cara piscava a palavra tortura, letra por letra, em Morse pra câmera. A inteligência americana sacou, e foi assim que o mundo confirmou que torturavam os presos, por uma palavra contrabandeada debaixo do nariz de todo mundo, só com o piscar dos olhos. O problema é que a Kate fica só repetindo Layla, e o Charlie se contenta com isso. Dá pra reconhecer que a menina parecia travada nesse nome, não saía outra coisa da boca dela, então talvez não tivesse muito mais pra tirar dali. E galera, a Kate já vinha fazendo esse barulho e batendo desde quando ela voltou pra casa, quer dizer que esse aviso estava no ar já fazia tempo, e só agora alguém parou pra entender que aquilo era ela tentando se comunicar. Agora repara no que acontece com a casa enquanto o Charlie se enterra na investigação. Tem uma criatura perigosa solta lá em cima, e no instante que o cara entra no modo detetive, ninguém mais tá de olho na ameaça. E a Kate faz com a Maud o mesmo que a sequestradora fez com ela lá no começo, atrai a menininha até o quarto. A Maud até tem o instinto certo, sabe que não faz sentido a irmã querer papo do nada, mas ela cai igual, afinal quem tá chamando é a irmã dela, e contra isso aquele papo de não falar com um estranho não vale de nada. E vamos combinar, galera, a essa altura o Charlie já devia suspeitar que a filha não tava pura, então quando as luzes piscaram, ele devia correr até o quarto para checar se tinha algo rolando. O mínimo ali era largar a carta e subir aquela escada. E se você não consegue ficar de olho na pessoa o tempo todo, era bom colocar algo que ajudasse lá, tipo uma babá eletrônica de 100 reais, ou uma câmera velha de celular apontada pra ela. Não custa quase nada e te avisa na hora que alguma coisa começa a acontecer, em vez de você depender de ouvir um grito ou de ver a luz piscar por sorte. E o que tava prendendo Charlie ali embaixo era a ligação com a Dahlia, mas a ligação e a pesquisa não impedem o cara de levantar um pouquinho e subir lá pra checar, né? Afinal ele tem pernas. Dá pra ligar, conversar e andar ao mesmo tempo. E aí vem a parte que mais me irrita, galera. Aquelas pilhas de cartas não era papel velho, tinha lá uma carta com um nome, uma ligação direta com o sumiço da filha, e o Charlie ficou sentado nisso. Só foi revirar tudo sozinho anos depois, como quem mexe numa caixa de recordação. E é surreal, né, galera? Porque é justamente o bilhete de um criminoso que pode fechar um caso. O sequestro do bebê de Lindenberg nos anos 30 foi resolvido pela letra das cartas de resgate, que bateram com a caligrafia do sequestrador e mandaram o cara para a cadeira elétrica. E aqui nem era só um nome, tinha junto a embalagem exata daquele doce que eles já conheciam, a mesma que acharam escondida na casa. Um negócio desses tem que parar na mão de quem investiga, e não ficar mofando numa caixa no porão. E não foram só as cartas. O Charlie tinha em casa a foto das bandagens, daquela escrita egípcia toda, e ficou segurando isso. No instante que ele botou esse material na frente de alguém que sabia ler, e descobriu que aquilo eram palavras de proteção que prendiam o Nazmaranian, o cara deveria ter agido, né? Eu no lugar dele, na primeira noite depois de ver a filha engolir um escorpião vivo, já tava batendo na porta de um museu ou de departamento de egiptologia, ou jogando a foto daquela escrita no Google Lens, mandando ela pra um monte de lugar de uma vez só, pra ver quem responde primeiro. Porque vamos combinar, né? Você tem em mãos a foto de uma escrita egípcia milenar ligada ao sumiço da sua filha, e fica encarando ela parado em casa, e nem é a primeira vez que isso acontece nessa história, porque lá no começo, nem os arqueólogos chamaram um historiador decente antes de abrir o sarcófago, e foi exatamente assim que soltaram essa praga no mundo. A saída mais óbvia agora seria pegar essas palavras de proteção e selar isso de novo. Só que ler e escrever aquele hierático direito é justamente o que levou o tempo pra ele sequer começar a entender. E agora que o Charlie ouviu os dois lados, fica gritante outro erro. De um lado tem o Bixler, que lê a escrita e sabe o que é a entidade. Do outro, a Dahlia, com o rastro das vítimas e o mapa do Egito. E os dois só se falam através dele, no telefone, um de cada vez, com um repórter sem preparo nenhum no meio fazendo um gargalo. Bastava botar os dois
dois na mesma conversa, pra conseguir chegar no resultado que ele precisava. E o Bixler ainda explica que o Nazmaranian não fica preso num corpo só. Ele chama de semente de desconfiança, uma coisa que transforma o amor em crueldade e contamina quem tá em volta. E tem um paralelo aqui com a vida real, o Folie à Famille, quando um delírio se espalha numa família fechada e isolada. Aqui a coisa é sobrenatural, mas se a lógica for a mesma, era de esperar que pulasse da Kate pra outro da casa. E é por isso que conter a Kate cedo, antes de pular pro resto da família, era a leitura certa. E o Charlie até teve esse instinto, só que a família entende ao contrário. Eles acham que resolveram trancando a Kate num quarto, como se a porta fechada segurasse uma coisa que se espalha pela relação. E ainda tratam a Maud como uma criança mal criada, subestimando justo o que a pesquisa dele diz que a entidade faz. E a ironia mais engraçada aqui é que esse demônio, que na lenda desmanchava cidades inteiras, foi arrumar logo a família mais isolada do Novo México, né? Trancada no meio do nada, sem mais ninguém em volta pra contaminar. Voltando pra Dahlia, ela passa por uma placa pedindo pro vale da região não ser inundado, e chega até a casa da família da Layla, onde ela explora até achar a tumba do Nazmaranian. E a cada passo que dá, a detetive vai ficando mais incrédula com esse ambiente pesado. Já a maga dirige de volta pra casa, e enquanto a Dahlia tenta pegar o sinal de celular, ela vê a porta aberta e nota que alguém entrou, e é justamente a dona da casa. A maga confronta a Dahlia e ignora os avisos dela, e ao tentar correr pra cima da detetive, ela leva um pipoco, se é que vocês me entendem. E durante os últimos suspiros da maga, a Dahlia pergunta o que ela fez com a Kate, até que a Layla aparece vendo essa cena pesada. Assim que a Layla começa a correr, a Dahlia vai atrás e vê a jovem cavando, até mandar ela parar, caso contrário, é bala nela também. E descobrimos que a Layla foi pegar uma caixa que contém uma fita relatando o que aconteceu com a Kate. Por outro lado, a Carmen faz uma oração pela garota. Já a Larissa enche a banheira, mas notando que a qualidade e o fluxo da água tão ruins, ela vai até o porão para tentar dar um jeito, até dar de cara com a bagunça do Charlie. E vemos que a Larissa descobre a carta escrita pela Layla. Já a Carmen pede pra Deus ajudar a neta dela, até que a Kate simplesmente morde a mão da senhora. Nesse momento, a Carmen começa a ser atormentada pelo demônio dentro da neta dela, e o pior é que a coroa tá trancada com essa entidade, que logo derruba ela no chão. Em paralelo, a Maud continua xingando dentro do carro e sobra até pro Sebastian. E o Charlie garante que não vão contar pra Larissa o que rolou na escola, porque a mãe deles já tá muito estressada. O azar é que durante a chegada deles, a Carmen começa a ser enforcada pelo próprio terço, até ser arremessada pela janela em cima do carro do Charlie. E aí a Larissa acaba chegando tarde, e é obrigada a ver a mãe dela sendo devorada pelos coiotes, que cercam o carro e terminam o serviço da Kate. Voltando pra Dahlia, ela assiste a fita da maga, e durante a gravação, ela diz que qualquer humano serve, mas crianças inocentes são mais adequadas por durarem mais. Mas ela mal entende as cenas grotescas protagonizadas pela maga, até que a Dahlia pressiona a Layla por explicações a respeito do que acontece naquela gravação. Porém ela descobre que a Layla teve parte da língua cortada pela maga, que era a mãe dela. Ainda que não consiga falar direito, a Layla revela que tentou contar a verdade, mas recebeu esse castigo da mãe dela. E a tal verdade é que a Kate não pode ficar fora do sarcófago, sem contar que os homens que transportavam o sarcófago de avião eram os irmãos da Layla, que foram obrigados a fazer aquela viagem, porque o vale que eles e a tumba residiam seria inundado. Só que aquilo nunca tinha sido removido. E por não conseguir falar mais, a jovem escreve, e a Dahlia tenta desesperadamente entrar em contato com o Charlie a respeito do depoimento da Layla. Só que o motivo do Charlie não conseguir atender é o velório da Carmen. E enquanto a família se reúne com os convidados, a Maud arranca os dentes, conforme observa a parte podre do piso superior. Já o Charlie tá vigiando a porta do quarto da Kate, e antes que ele se perca ainda mais nos pensamentos, o Sebastian avisa que a Larissa precisa conversar. E vemos que o motivo dessa conversa é o elefante branco na sala, porque a Larissa finalmente confessa que não quer a Kate por perto. E durante o papo dos dois, o Sebastian é obrigado a ficar na porta do quarto, apenas para a Kate começar a mexer com a cabeça dele, porque ela quer se juntar à festa que tá rolando lá embaixo. O Sebastian resiste a essa manipulação e corre pra ouvir música no quarto. Mas o demônio dentro da irmã dele é um desgraçado, porque ele lembra o adolescente de quando jogou a boneca da Kate, e deixa claro que foi o Sebastian que influenciou a garota a fazer o mesmo com a avó deles. E a essa altura, a Maud simplesmente arrancou todos os dentes dela, e a Kate abriu um rombo no piso. Assim vemos a caçula abrindo a boca da finada por algum motivo. E enquanto a Kate se esgueira pelo teto, a Maud se aproxima dos pais dela e mostra que simplesmente substitui os próprios dentes pelos da avó. E ao esbarrar em um dos convidados, a Maud simplesmente derruba o coitado e começa a morder ele. E a Kate também não perde tempo, porque ela começa a profanar o cadáver da Carmen. Com a chegada da noite, o Charlie é obrigado a ficar vigiando a filha dele, que tá amarrada na cadeira. E pelo visto, o Sebastian foi esquecido do rolê, porque o coitado tá batendo a própria cabeça na cama. E a Maud continua possuída. Aí vemos que eles querem ir embora
embora para um lugar seguro e deixar a Kate sozinha por enquanto. Mas a Maldi pega bem na ferida da Larissa e questiona o motivo dela ser uma péssima mãe. Ok, galera, lá no Egito, os irmãos da Layla foram obrigados a tirar o sarcófago da tumba, porque o vale ia ser inundado por uma represa, e eles não podiam nem chamar a polícia, a universidade ou um time de arqueólogo para a remoção, porque a gente sabe que dentro daquele caixão tinha uma menina sequestrada e uma maldição que a família escondia havia gerações. Então pedir ajuda era entregar o próprio crime. Só que na hora de mover, esses caras foram burros, né? O perigo era só a água subindo, e para salvar uma coisa de uma enchente, você leva ela para um ponto mais alto em terra firme, de caminhão, arrastando ou do jeito que der, né? Em vez disso, eles pegaram um sarcófago de pedra de milênios, com uma criança viva lacrada dentro, coisa que eles mesmos sabiam que matava, e botaram num voo amador com dois irmãos imbecis. E não deu outra, né? O trambolho caiu logo ali perto de Assuan, sem nem sair da região, e foi a queda que abriu o caixão e soltou a praga. E pra ver o tamanho da diferença na realidade, é só olhar como o Egito move uma tumba quando não tem crime pra esconder. Nessa mesma represa de Assuan, nos anos 60, um monte de templo ia ser engolido pela água. Chamaram a Unesco, mais de 50 países entraram, e cortaram os templos de Abu Simbel em mais de 1000 e poucos blocos, para remontar num lugar mais alto, com um engenheiro medindo cada pedra, a ponto de manter até o alinhamento do sol nas estátuas. E lá na casa aconteceu a primeira morte que dava pra evitar. Deixaram a Carmen sozinha cuidando da Kate, e a Carmen faz o que uma avó religiosa faz, reza pela neta. Só que a véia morava naquela casa, e viu tudo que essa garota tava aprontando. Aquela cabeçada que ela já tinha levado, devia ter ensinado que rezar perto da Kate só deixava a coisa mais puta, e que não era pra chegar perto dela sozinha em nenhum momento. E o que me deixa mais puto é que morreu uma pessoa dentro da casa, de um jeito impossível de explicar, e a família não muda absolutamente nada. Em vez de velar a Carmen em outro lugar, eles fazem um velório dentro da própria casa, lotado de convidados, com a Kate amarrada numa cadeira no andar de cima. E eu sei que um velório em casa é um costume americano, ninguém tá errado por querer velar a mãe em casa. O problema é fazer nessa casa aí, né? Levando em conta o jeito que a véia morreu, fica claro que tem coisa muito errada ali, galera. Ainda tinha uma criança amarrada lá em cima com o capiroto dentro, que já avançou em todo mundo, e a casa inteira apodrecendo. Depois de uma morte dessas, um lugar assim você esvazia, em vez de encher de estranhos, né? Daí, na hora em que alguém chega na casa, a Kate começa a levitar, e vemos que a visita é a Dahlia, justamente para mostrar a fita que achou. E vendo a fita, a Dahlia traduz o que é dito pela maga, e descobrimos que naquele tempo, o demônio começou a despertar, e era hora da feiticeira continuar a tradição que tem sido passada pelo clã dela há gerações. Ela, como primogênita, irá liderar o 82º ritual de mumificação, e deixou tudo gravado, justamente para que os que viessem depois dela soubessem o que fazer. E descobrimos que a missão da maga era transportar a entidade de um recipiente gasto para outro novo, e logo vemos que a Kate foi levada pra tumba, onde mesmo implorando, a coitadinha não foi libertada. E tamanho é o choque do casal, que nem o Charlie quer ver o que rolou, mas a Larissa tá determinada a assistir. Vimos que todos os envolvidos no ritual colocaram máscaras, e a Kate foi posta acima da antiga múmia, para que a entidade entrasse dentro dela. Em paralelo, a Kate manipula o Sebastian para libertar ela do quarto, e enquanto os pais assistem a filha sendo mumificada com as faixas, o irmão vai tirando elas, e a própria pele da Kate de maneira brutal. E ao fim do ritual, a menina foi presa no sarcófago, e o motivo de toda essa confusão é que aquilo que colocaram na Kate deveria ter ficado enterrado. A única que tem alguma reação é a Larissa, porque o Charlie fica paralisado com toda essa atrocidade, e conforme a Kate vai se tornando cada vez mais monstruosa, a Larissa e a Dahlia tentam abrir a porta para ajudar a garota. Tamanho é o poder do Nazmaranian, que ele atrai uma tempestade de areia, e o Charlie só cai na real ao notar que o cadáver da Carmen também foi tomado. Pra piorar, ele sobe pra ver o que tá rolando, e ele se torna o principal alvo da Kate, que morde o coitado sem dó, até a Dahlia nocauteada pelo demônio. Enquanto o Charlie é brutalizado pela entidade, a Larissa corre para pegar o sedativo, mas vemos que o adversário dela será o Sebastian, que tá armado com um taco. E sua mãe corre do filho pela parte interna da casa, e o Charlie consegue afastar a Kate, mas o demônio não retrocede, porque ele não se sente confortável dentro do corpo da garota. Mas o Nazmaranian garante que o Charlie nunca terá a Kate de volta, porque a menina se tornou a filha da entidade, só que isso só faz o cara ficar determinado a agir. Já a Dahlia, infelizmente, é emboscada pela Carmen, que simplesmente solta um escorpião pra dentro do detetive. E mesmo que a Dahlia consiga afastar o cadáver com um chute e fazer ele ficar preso, o Aracnídeo perfura o pescoço dela de dentro pra fora. Por enquanto, a única que se vira é a Larissa, porque ela consegue aplicar o sedativo no Sebastian. E em meio a toda essa confusão, a Dahlia e o Charlie se juntam, e a detetive tem a tarefa de se lembrar das palavras. A dupla corre pro quarto e atrai o Nazmaranian, e no momento em que o Charlie agarra a filha e resiste aos ataques do demônio, a Dahlia estanca o próprio ferimento no pescoço
e começa a recitar as palavras que podem lidar com a entidade. E no momento em que a Larissa finalmente chega, o Charlie se desculpa, porque o Nasmaranian é transportado para dentro do corpo dele, mas isso foi por um bem maior, porque a Kate finalmente assume o controle de novo. Um tempo depois, a Larissa e a Kate observam um sarcófago improvisado, e todo o ambiente foi gravado com as escrituras capazes de manter a entidade selada. Nisso a Kate se comunica com o pai por código Morse, e por incrível que pareça, ele ainda tem consciência para lembrar do amor que sente pela família. Agora, a Larissa finalmente vê os filhos reunidos, mas ainda há algo a ser feito. Ela liga para Dahlia, e ambas não conseguem mais dormir desde todo aquele caos, e por isso, as duas marcam uma conversa sobre o Charlie. Em seguida vemos que a maga sobreviveu e tá presa. A Megera simplesmente reclama da música que toca diariamente, além de achar que mais sangue será colhido dela. Porém, ela não espera que a enfermeira seja a Larissa, que na mesma hora injeta uma substância no corpo da maga. Obviamente que a maga reconhece a Larissa, e começa a passar mal pelo medicamento que tomou. No fim, o mal-estar dela não importa, porque da mesma forma que ela mostrou um truque de mágica pra Kate, tá na hora dela assistir um truquezinho. Então vemos a Dahlia chegando com o Charlie completamente possuído, e com o fechar da porta, a detetive começa a recitar as palavras do ritual, pois se a maga se orgulha tanto da tradição do clã, é hora dela carregar o Nasmaranian por conta própria. Bom galera, o professor já tinha entregado o aviso mais importante de todos, e eles passaram batido por ele. O Bixler explicou que esse negócio vai envenenando por dentro e transformando o amor da família em crueldade, e em cima disso, largaram a única coisa que vinha segurando a Kate, a sedação. Então a ameaça estava solta e acordada dentro da casa. E sério galera, depois daquela primeira vez que o tranquilizante funcionou, eu ia estar dando tranquilizante de cavalo pra essa garota depois de ver ela comendo um escorpião. Esse aí com certeza ia ser o demônio mais mansinho do meu bairro. E no fim, a cura inteira passa a depender de uma coisa só: a Dahlia lembrar das palavras do ritual de cabeça, sangrando, com o escorpião furando o pescoço dela no meio de uma briga. E pendurar a saída da família toda na memória de uma pessoa nesse estado é apostar tudo numa coisa que pode falhar a qualquer segundo. Quando bastava ela ter anotado num papel ou ligado o gravador do celular, né? Se a Dahlia apaga ali antes de terminar o ritual, tinha acabado pra todo mundo. E já que tudo termina lá no Egito, de onde essa coisa veio, vale terminar entendendo o que essa entidade era de verdade, porque eles vendem pra você um demônio egípcio milenar, e isso é uma invenção. O Nasmaranian não existe em mito egípcio nenhum. Os demônios egípcios de verdade eram mais um tipo de porteiro tomando conta dos portões do além, ou um espírito de doença e de azar que levava a culpa quando vinha uma peste. Um ser que vivia destruindo família e preso dentro de pessoas, não bate com o que eles temiam de verdade. E aquelas bandagens cheias de escritas, no Egito real elas existiam, só que elas serviam pro oposto do que rolou ali. Eram feitiços do livro dos mortos, escritos no linho para proteger a alma de quem morreu na viagem para o outro lado. Era o cuidado com o falecido, não uma cadeia para trancar o capeta dentro de quem tá vivo. A ideia é de um ser que apodrece a família por dentro, e que só se segura com a palavra certa gravada, até que é real, mas não é egípcia, é da Mesopotâmia. Chamavam de Lamashtu, uma entidade que atacava a mãe e criança, que era o nome que davam pro horror sem explicação que caía em cima de uma casa, e que se afastava justamente com um amuleto inscrito, com a palavra certa gravada no metal. E a lenda acerta mais do que a própria história imagina, porque o que destruiu essa família no fim das contas foi se enfiarem sozinhos numa casa no meio do nada, a negação de não pedir ajuda, e aí foi um se virando contra o outro. Mas agora passando pras notas galera, começando pela Carmen, ela tira uma nota 2. A véia já tinha levado uma cabeçada da própria neta possuída, e mesmo depois disso ela voltou a rezar coladinha nela e sozinha, como se ainda fosse a netinha de 8 anos atrás. E foi por baixar a guarda achando que rezar resolvia que ela acabou sendo a primeira da casa a bater as botas, uma cilada que dava pra evitar claramente. Agora passando por Charlie, nota 3. O cara é um repórter brincando de detetive, e fez questão de guardar tudo pra ele. Tinha o Bixler de um lado lendo a escrita antiga, e a Dahlia do outro com o rastro das vítimas, e ele nunca botou os dois na mesma conversa. Pra piorar ainda mais, o cara ficou sentado em cima da única saída, enquanto o demônio chegava cada vez mais perto de todo mundo na casa. Ele tinha todas as escritas na casa, e também uma prova para achar o responsável por tudo, mas não usou nada. Já a Larissa tomou uma nota 4, dá pra entender o lado dela. São 8 anos sem saber se a filha tava viva, e quando a Kate volta, ela não quer largar de jeito nenhum. Só que aí foi o coração dela mandando mais que a cabeça. Quando o Charlie sugeriu um lugar especializado, ela vetou na hora, e bateu o pé que dava conta sozinha. E foi isso que prendeu o Sebastian e a Maldi na mesma casa com aquela coisa solta. Subindo um pouco a régua, tem o Sebastian. Nota 6 pro moleque. Esse foi um dos poucos que leu a parada certa. Ele batia o pé que o problema da irmã era muito mais grave do que os pais admitiam, e tava coberto de razão. O problema nem foi ele. O problema era a culpa, e a coisa usou isso pra passar por cima dele na força, transformando o garoto numa arma na mão dela. E ainda por cima deixaram ele vigiando pra facilitar a coisa. E o melhor desempenho daqui é o da Dahlia. Nota 8. Foi a única que saiu da cadeira e foi atrás de resolver. Ela traçou o caso até um vale perdido no Egito, e achou um posto de correio no meio de 80 km de deserto, e ligou a fazenda de Nectarina, que aparecia na foto do dia do sequestro. E enquanto a família tava toda trancada em casa, foi ela quem trouxe a única saída de verdade, a fita e as palavras do ritual. Ela só pecou num ponto, chegou sem reforço e sem gravar essas palavras em lugar nenhum.
um. Então a salvação de todo mundo acabou pendurada só na memória dela. E por sorte aquele escorpião não fez um estrago maior, senão todo mundo ia de vala. E por último, sobre a ameaça em si, o Nazmaranian. Ele recebe uma nota 6. Como predador, a coisa é boa no que importa. O bicho lê exatamente onde dói em cada um, e usa o amor da família contra ela mesma. Foi assim que ele dominou todo mundo, sempre que alguém baixava a guarda e dava ouvido pro capeta. Só que essa entidade, que na lenda botava uma cidade inteira no chão, foi acabar patinando uma família só, justamente porque eles viviam tão isolados, que não sobrou ninguém por perto para espalhar o estrago. E quem soltou isso no mundo foi a burrice humana do clã. A maga montou um sequestro cirúrgico, usou a própria filha de isca para chegar na Kate, mas na hora de mover o sarcófago, botou um caixão milenar com uma criança viva dentro num voo clandestino, tocado por dois idiotas. E no fim é por isso que ela não leva uma nota mais alta. Ela é mortal de perto, mas só chegou tão longe porque caiu logo na família mais isolada e mais desorganizada que podia. Em uma casa que pedisse ajuda no primeiro sinal, ou que soubesse usar aquele tranquilizante, esse demônio nem saía do quarto. Já a mais burra do filme é a Larissa. Ela é a única que teve a saída na cara dela e disse não. O Charlie ofereceu um lugar especializado de bandeja. Os sinais foram só piorando. A Maud já tava virando uma segunda Kate bem na frente dela, e mesmo assim a resposta continuou sendo um não. É aquela burrice de quem tinha a porta aberta na frente dela e escolheu trancar. A mais esperta do filme é a Dahlia. Enquanto todo mundo na casa só reagia ao caos, gritando e rezando, ela foi a única que parou e cruzou as pistas como investigadora de verdade, ligando o nome, a foto e o lugar até fechar a conta. Num vídeo de gente fazendo tudo errado, ela é régua de como devia ter sido feito. E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só aposto que realmente tá com um preço legal. E tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis, é só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, esse foi como derrotar a maldição da múmia. Se um familiar seu fosse possuído, você conseguiria salvar ele? Me conta aí nos comentários. Muito obrigado por assistir, e tome cuidado na próxima vez que você for pro Egito.